Estamos localizados na rua Henrique Pochá, número 57, Vila Bastos, em Santo André. Pensando em isenções, Alana Isenções. Somos a Tebom Suspensões, estamos no mercado de suspensões especiais há mais de 18 anos. Hoje nós estamos no centro automotivo pronto para te atender. Aqui no centro automotivo nós fazemos instalação de suspensão a ar, fixa, rosca, balanceamento, cambagem, alinhamento, tudo isso para te atender da melhor forma possível. Tá? Somos referências de suspensão, Tebom Suspensões. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. E em Santo André, o trabalho não para. 10 unidades de saúde serão entregues até o fim do ano. É a prefeitura que está trabalhando para melhorar nossa cidade. Por toda Santo André, uma série de obras está construindo uma saúde mais eficiente, uma educação melhor e vão mudar a vida do andreense. É a prefeitura que trabalha com planejamento, responsabilidade e assim conseguiu aumentar sua capacidade de investimento. Uma gestão eficiente faz a diferença. Prefeitura de Santo André. Movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você. Muito bem-vindos. Começamos mais uma edição do Eco Notícias e, como toda quinta-feira, destacando os principais assuntos sobre os trabalhadores, sempre com a participação aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André Mauá. Hoje, quem participa comigo é ele, Adilson Sapão. Sapão, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Bessa. É um prazer novamente estar aqui na Rede Eco TV, falando com você, com os nossos telespectadores e os nossos internautas aí. Exatamente. E você participe conosco. Sapão, tem algum... É o seu celular? Tem algum... Deixa eu ver. Tem algum áudio? Vamos ajustar esse áudio? Deixa eu ver. Eu acho que é o seu. Eu acho que é o meu que... Só baixar, pronto. Programa ao vivo é assim mesmo, Sapão. Tinha um ruído aqui. Exatamente. Nós não alguma coisa de fundo aí? É. Será que era Tinha aplauso? uma trilha sonora de fundo aqui. Mas olha, participe conosco. Faça parte aqui, o nosso Facebook, Rede Eco TV. Deixa sua mensagem, o seu comentário. Vem aqui que, olha, vem conosco porque até às 19h30, quase uma hora aí, uma hora de muita informação. Hoje destacando o emprego, a indústria, o comércio, o chão da fábrica, não é, Sapão? O chão da fábrica aqui da região do ABC. Deixa eu começar aqui o programa, antes de focarmos aqui na questão dos trabalhadores. Todos os jornais hoje, todos os jornais impressos hoje falaram sobre o acordo do governo federal com os caminhoneiros. Tem até, eu separei o Estadão, a Folha falou, o Jornal Globo no Rio de Janeiro falou, Sapão, que, olha, menos de uma semana após aí o seu lançamento, o lançamento daquele pacote, um pacote do governo para encerrar a greve dos caminhoneiros, olha lá. Os jornais falando que este pacote está ameaçado por desagradar a outros setores
e recorrer às medidas consideradas, como diz essa matéria do Estadão que o Eric colocou na tela, medidas inconstitucionais. Se sobreviver, se chegar, né, se passar, ainda corre o risco de um desmonte aí nos tribunais. Olha lá, acordo ameaçado. Aí, Sapão, tem por exemplo, aqui, olha, o Estadão colocou o desconto no litro do diesel, ele não chega a 46 centavos por causa da mistura do biodiesel e a fiscalização nos postos é muito difícil. Por exemplo, este é um dos itens aí destacados neste acordo, hein, Sapão? Um acordo ameaçado e os caminhoneiros aí alguns setores já se manifestaram, né? Exatamente, né? Acaba nos preocupando aí, a gente vê um pouco a inoperância do governo federal, né? Infelizmente, com toda essa situação aí, praticamente aí mais de 10 dias de paralisação aí, o caos que isso gerou, né? E o governo não deu muita importância para isso, né? Que a gente via ali as informações que desde outubro os caminhoneiros falavam que estavam reivindicando a agenda com o governo, a título de discutir essa questão do óleo diesel, a questão do frete ali, porque estava praticamente impraticável ali eles conseguirem ali fazer seus fretes no final ter algum resultado, né? Quer dizer, com 2 dias de paralisação, o governo já vem com um ato lá lançando a candidatura do Meirelles. Parecia que não estava muito preocupado ou não acreditava na força aí que os caminhoneiros demonstraram, né? Agora, nos preocupa essa situação aí de ele fazer um acordo e muitas vezes talvez não conseguir cumprir esse acordo e que nós tenhamos que ter uma nova paralisação, né? Que acaba a população pagando, mas infelizmente pela inoperância de um governo aí que acaba realizando os acordos, prometendo as situações e depois lá na frente a gente vê que acaba não cumprindo, né? Ô Sapoio, o que eu acho que ficou bem marcado, bem diagnosticado aí nessa situação dos caminhoneiros, é que se tinha uma ideia que há 2 anos nós tínhamos saído da crise, que o Brasil tinha seguido outro rumo, essa paralisação dos caminhoneiros mostrou que há muito tempo nós não saímos dessa crise, continua, os problemas seguem e, como você bem destacou, o governo numa inoperância, muitos falam até da questão da legitimidade, enfim. Mas realmente uma situação difícil, o Brasil com 13 milhões, hein? 13 milhões e 400 mil desempregados. Isto porque tem aquelas pessoas que já desistiram, né, Sapão? Já desistiram de procurar emprego. Então, realmente, o país numa situação muito difícil. E tivemos aí o mais recente reflexo de toda essa crise, essa questão dos caminhoneiros, não é, Sapão? Não tenho dúvida Exatamente, disso. mas pelo menos para o Temer aí a questão do desemprego acabou, né? Que numa recente entrevista dele, eu vi ele tratando aí dos empregados. Ele Nossa, falava como ele mandou mal, né? Que eram os alentados e os desalentados. Né? Então tinha que ele colocava que o número dos alentados, ou seja, os empregados, tinha crescido, mas aquelas pessoas que não estavam no mercado procurando pós-trabalho voltou, né? Quer dizer, chamar o trabalhador ou alentado ou desalentado, quer dizer, acho que demonstra aí, e o que a gente tem visto aí ao longo desse governo, que a preocupação prioritária dele ali é estar tentando se manter no poder a todo custo, né? Quer dizer, muitas vezes ali ele não mede esforços ali para não sofrer aí a abertura de processo de cassação, de impeachment, quer dizer, faz de tudo isso daí, mas em pontos fundamentais, aí, principalmente da questão da economia, a gente não vê ele atuando com a mesma firmeza. Ô Sapoio, só para encerrar este assunto, o que é contraditório, cômico, para não falar trágico, é que na última votação que teve aí, que os deputados votaram, né, para ele não ter o pescoço aí cortado, né? Abertura do processo. Na abertura do processo, muitos deputados votaram em nome da economia, né? Exatamente. Lembra? Em nome da economia, temos que manter o governo... Temos que manter, mas... Não foi isso? Exatamente. Teve isso também. Se você pesquisar aí imagens do nosso Brasil nos últimos anos, você vai ver isso. Deputados falando em nome da economia. Alguns até alegando que ali economia, hein? 13 milhões e 400 mil desempregados. A gente vê que patina e não cresce. Infelizmente, aí está sendo
o retrato do nosso país. Esperamos que agora, né, Bessa, um ano eleitoral aí, existem algumas candidaturas aí, esperamos que o povo tenha consciência aí, que vote com consciência, que possa vir um novo governo aí, que ele possa começar a dar jeito nesse país. Aqui, infelizmente, aquela situação que a gente já chegou a falar algumas vezes, que não via, pelo menos a curto e médio prazo, uma melhora nessa situação, a não ser após um período eleitoral com um novo governo, que seja ele eleito legitimamente aí pela população brasileira e sim começar e dar início a uma retomada do nosso crescimento. E você que me acompanha, qual é a sua opinião? O que você acha de tudo isto que estamos comentando aqui? Olha, muito assunto hoje, hein? Participe! Faça como o Silvano Moreira, registrando aqui um abraço. O Luiz Bill, do Parque Geraci também, desejando boa noite. O Guerreiro Vital, do MDV. Daqui a pouco tem um vídeo do Guerreiro convidando as pessoas para uma bicicletada em prol de Paranapiacaba. Nós vamos soltar o vídeo daqui a pouco. Tem a Lucirene também, do Parque Geraci, o Altamiro Ribeiro. E o Momento do Preço lança a candidatura, debochando. O Altamiro falando o que você comentou no começo, na abertura aqui, que no momento da crise o governo lançou a candidatura do Meirelles, né? Exatamente, mandar um abraço aí pro o Altamiro registrou aqui, que é conhecido como Tiririca, é diretor do nosso sindicato lá. Tiririca? Também, isso, companheiro Tiririca. E aquilo que o Tiririca falava que pior que tá não ficava, infelizmente está sendo o contrário, né? Exatamente. Cada dia a coisa está ficando pior aí, né? Mas agora, até falando dessa questão, né? Acho que parabenizar os caminhoneiros pela mobilização. E falando mais uma vez da inoperância do governo, que nós estamos vendo que essa conta aí, ele vai, talvez, esperamos que ele cumpra o acordo, reduzindo essa questão do diesel. A gente está vendo esse preço sendo repassado gradativamente para o combustível, né? Quer dizer, quando você teve esse momento de crise, você tinha nos postos de gasolina, uma gasolina em média a R$4, hoje você está achando a R$4,30, em alguns lugares até R$4,50, né? O que é um absurdo, né? Então, quer dizer, você percebe ali que houve uma elevada muito grande aí nos preços dos demais combustíveis. Muito bem, olha, deixa eu dar o primeiro destaque aqui na pauta aqui para os comentários aqui do nosso querido Sapão. As centrais sindicais, elas apresentaram nesta semana, lançaram uma agenda colocando 22 itens. Estamos acompanhando algumas imagens. Olha lá, Sapão, vamos ver se você aparece algumas imagens das centrais sindicais, algumas ações, para destacar essa agenda da classe trabalhadora, 22 itens. Olha, tem questões como, por exemplo, revogação de artigos da reforma trabalhista, terceirização, tem agricultura, incentivo à agricultura familiar, também ali uma redução da jornada. Redução da jornada de trabalho, Sapão. Também tem um lado um lado de cidadania ali, ações para promover a igualdade para as mulheres, negros. Sapão, e a questão eles até colocaram aqui, LGBT, ou seja, é uma pauta que ela não é só voltado ali à questão única e simplesmente dos trabalhadores em si, né? É uma pauta aí que ela abrange aí vários outros itens, principalmente de questões sociais aí, né? Acho que isso é importante e é o que os sindicatos têm feito aí, esse papel, né? Além dos sindicatos nos últimos anos, não só defender ali os seus trabalhadores, brigar por melhores condições de salários, condições de trabalho ali também, os sindicatos têm tido essa visão voltada também para esse lado social. Fala agora do salário mínimo. Havia uma expectativa aí, será que o salário mínimo passaria de R$1.000? Enfim, teve alguns números, mas olha, de maneira broxante, hein? Vamos colocar aqui, até usando uma linguagem tanto quanto chula, o governo agora ele já disse outra coisa, já deu um recuo e pela fala do governo federal, o salário mínimo para 2019 menos de R$1.000, na faixa de 998, então a estimativa do mínimo para o próximo ano, Sapão. Havia uma expectativa que passasse aí de R$1.000, mas não, hein? Parece que esse reajuste aí o governo aqui na nota dele falou de 4,6% sobre o atual salário mínimo de 954, deve ficar nessa casa, Sapão.
Infelizmente, aí a gente, nos governos passados, nós tivemos aí uma política de valorização do salário mínimo, né, que a gente vê que hoje, por esse governo, não tá sendo seguido aí, né? E, na realidade, essa política de valorização, essa que ela tirou aí muita gente aí daquela chamada ali linha da miséria, né? Quer dizer, pelo menos você teve uma valorização no salário mínimo que dava, assim, pelo menos para a pessoa, minimamente ali, ter o seu alimento, lógico que longe ainda, independente de qualquer situação, longe do salário mínimo que o Diese prega hoje, que o Diese, ele coloca, através dos estudos que ele faz aí, que o salário mínimo hoje no Brasil, aí para uma família de 4 pessoas, ou seja, um marido, uma esposa e mais 2 filhos ali, ele tinha que ser em torno de R$ 3.752, né? Quer dizer, então está muito aquém disso daí, né? Mas a gente esperava que continuasse essa política de valorização do salário mínimo, tendo em vista aí que a grande parte, principalmente de jovens aposentados aí ganham próximo salário mínimo, os aposentados aí na sua grande maioria da iniciativa privada ganham o salário mínimo. Você tendo esse fomento no salário mínimo, sem dúvida nenhuma, você faz girar a economia, né? Mas coisa que a gente vê que não tá tendo essa preocupação aí com esse lado por parte do governo. Deixa eu fazer agora um destaque de oportunidade de emprego, aqui mais um lance de serviço público. Olha só, 4.906 oportunidades de emprego lá no site do Emprega São Paulo, hein? Isto mesmo, empregasaopaulo.sp.gov.br, dá uma olhada lá. Este número são de oportunidades na capital paulista, na nossa vizinha aqui, não é, Sapão? Exatamente. Vizinha aqui da região do ABC e em todo o estado de São Paulo. E é claro, tem os postos de atendimento aos trabalhadores, todo município tem, toda cidade tem, dá uma passada lá. São Bernardo, por exemplo, está com concurso aberto. Eu até comentei aqui, dia desses aqui, tem para GCM, na área de educação. Então, eu acho que é muito importante aí também sempre divulgarmos, não é, Sapão? Às vezes a pessoa está parada, está desanimada, quem sabe aí o serviço, o emprego público, a carreira pública aparece como uma oportunidade. Tenho muitos amigos aí que deram uma guinada, viu? Estavam desempregados, passaram no concurso público e hoje estão respirando melhor, né, Sapão? Hoje, principalmente, aí o emprego no setor público, né, através do concurso público aí, ele atrai muito aí as pessoas, né, até pela a estabilidade que ele dá ali, né? É um emprego onde a pessoa tem uma garantia ali de estar permanecendo naquele emprego ali até ter o direito da aposentadoria. Então, hoje, os concursos públicos, aí a gente percebe que o aumento aí, a procura aí por esse tipo de trabalho ali, ela cresceu muito, né? Então, hoje você tem uma disputa aí por vagas muito grande. Por quê? Porque é um emprego que a pessoa passando ali, ele vem trazer um mínimo de tranquilidade e estabilidade, né? Coisa que, infelizmente, na iniciativa privada, a gente acaba não vivendo aí desse mesmo conforto, dessa mesma garantia, porque, haja vista, quando temos algum problema na economia, infelizmente, o primeiro ato que a maioria das empresas tomam aí é estar reduzindo o seu quadro de funcionários. É o que a gente sempre tem colocado aqui, entendemos que não é o caminho para se sair de uma situação difícil. Não tenho dúvida, Sapão, assina embaixo, viu? Acredito que realmente é por aí. Vamos falar agora aqui, ó, do ministro do Trabalho, do Elton Yomura. O nosso ministro esteve na Organização Internacional do Trabalho, inclusive, Sapão, olha aí, tem algumas fotos do ministro lá na OIT, né? Na OIT, exatamente, a Organização Internacional do Trabalho. E um dos motivos do nosso ministro aí, Sapão, foi porque o Brasil entrou na lista suja da Organização Internacional. E olha, ele questionou lá na fala dele, infelizmente não temos o vídeo, só temos as fotos aí do ministro, mas ele questionou essa questão do Brasil ter entrado na ficha suja por causa da terceirização, por causa de algumas ações aí do governo federal, do Temer. E em uma fala dele, Sapão, olha, que eu vou passar aqui, eu acredito que você acompanhou, ele disse que os sindicatos terão que trabalhar muito mais agora, terão de negociar muito mais por causa da reforma trabalhista. Ou seja, ele soltou 2 provocações ali, Sapão. A primeira, vamos comentar primeiro essa com o sindicato, essa fala dele aí, depois eu vou
saber a sua opinião sobre o que ele falando que o Brasil não tinha que estar na lista suja, enfim. O que você achou dessa fala, Sapão? Os sindicatos terão que trabalhar muito mais agora, terão de negociar por causa da reforma trabalhista. Não, acho que mostra de uma certa forma aí, Bessa, um despreparo aí do ministro, né? Porque se ele, como ministro trabalha, e se ele pelo menos for em alguns sindicatos fazer algumas visitas aí, vai ver que o intuito do sindicato é sempre trabalhar e sempre estar negociando. Inclusive a gente tem falado isso aqui ao longo do período que a gente vem aqui, que a gente entende que aquele sindicato, que ele não vai a campo, que ele não negocia benefício para a sua categoria, que ele não faz uma negociação ali, sem dúvida nenhuma, um sindicato desse tem que deixar de existir, porque esse aí ele não traz benefício nenhum para a sociedade. Então a gente entende, lógico, os sindicatos têm que se negociar sim, só que o que o governo fez, aí, através da reforma trabalhista também, é dizer o seguinte: trabalha, mas você não tem ganho, não tem remuneração. É a mesma coisa que falar para o cara, não, você está empregado, mas não tem salário. Quer dizer, você tinha uma questão do imposto, que nós éramos até contrário, mas o que a gente tem brigado por isso daí, e vem até de encontro com a fala dele. Nós entendemos o seguinte, que o sindicato ele tem que ter o direito ali a ter a sua arrecadação a partir do momento que ele negocia, que ele faça algum acordo para a sua categoria, ou por empresa, ou que seja por categoria, aí sim o sindicato ele tem que ser valorizado nesse sentido. Então acho que para a gente aí, essa fala dele aí só mostra um despreparo, porque pelo menos eu tenho certeza que nós, sindicatos metalúrgicos de Santo André, Mauá aqui, e os demais sindicatos da região aqui, o nosso intuito e objetivo foi sempre buscar aí a negociação e as melhores condições aí para os trabalhadores da nossa região. Muito bem, Sapão. E olha, a outra fala dele aí que eu destaco, ele acusou a própria Organização Internacional do Trabalho. De politicagem. De politicagem. Exatamente. De política partidária. Questionou os analistas, quem fiscaliza essas ações lá na Organização Internacional do Trabalho, falou que se deixou levar por manifestações desrespeitosas ao governo. Ou seja, ele também acabou sendo muito político. A verdade é o seguinte, ao querer politizar a fala dele, partidarizar, eu acredito que ele também acabou refletindo aí uma partidarização aí, né, na defesa dele. Em nenhum momento ele quis fazer um comentário sobre a situação econômica do país, enfim. Eu acho que ele acabou seguindo este caminho de defender ali o governo, até colocando essa questão partidária, né? Exatamente. O que a gente percebe ali que na fala dele, ele foi defender o que é indefensável, que não tem defesa, né? Aquilo que a gente sempre colocou aqui, Bessa, com a questão da terceirização, com a questão dessa reforma trabalhista, a todo momento aí o governo falando que isso iria aumentar os postos de trabalho, a gente sempre dizia, os números hoje estão aí, pelos números de desempregados, pela economia da forma que está, quer dizer, não houve nenhum avanço com isso, pelo contrário, onde você tinha ali algumas condições melhores, gradativamente ali vem se perdendo um pouco dessa condição em alguns setores, e foi o que a gente sempre falou, não é retirada de direitos, não é você ali tirar a conquista dos trabalhadores que você vai melhorar a economia, você vai aumentar o número de postos de trabalho. Você aumenta o número de postos de trabalho com o trabalhador empregado, ele ganhando bem, ele vai consumir, sua família vai consumir, a indústria vai produzir e automaticamente a indústria vai gerar postos de trabalho. Agora, aquilo que a gente sempre falou, independente da questão da terceirização da reforma trabalhista, se a empresa ela tem 100 trabalhadores ali, se ela tiver que terceirizar e pagar menos para esse trabalhador, ela não vai contratar 200, ela vai contratar os mesmos 100 com a mão de obra mais barata explorando esses trabalhadores. Então, aquilo que a gente sempre falou, foi uma reforma, foram algumas reformas, algumas leis que foram feitas unilateralmente, sem discutir com o movimento sindical, que é aquilo que a gente sempre falou, o movimento sindical, ele nunca fugiu do debate, ele nunca se furtou aí a estar debatendo com o governo, né? Mas da maneira que o governo fez ali, infelizmente com o apoio de vários deputados aí, que agora eu estou vendo muito deles se movimentarem, vir a campo para pedir votos aí, nós vamos falar para os trabalhadores da nossa categoria da região o seguinte, aquele que votou contra você, agora eu acho que é o momento da gente dar o troco não votando neles, quer dizer, que tivemos vários deputados aqui do estado de São Paulo, até da nossa região, e que votaram aí, alguns a favor da terceirização, outros da reforma trabalhista, ou outros nas duas situações, e que talvez iriam votar aí até a reforma da Previdência, se não fosse a pressão dos trabalhadores e dos sindicatos das suas centrais.
Muito bem, Sapão aqui comigo hoje, falando aqui sobre os trabalhadores. E você você destacou na sua fala a questão das eleições, né? Do voto. Minha gente, vamos pensar direito, vamos estudar. Quando você vota em alguém, você está passando. Aquela pessoa vai te representar. Ela vai te representar na Câmara Federal, no Senado. Tá dando um cheque em branco por 4 anos. Então... E olha, é uma coisa tão séria, né? As pessoas não têm noção. Olha, nem minha mãe, nem minha mãe, ela fala por mim, não é? Acho que nem os pais da gente falam por nós. Imagina então que quando você vota em alguém, você está passando ali, olha, você vai me representar para falar de economia, educação, segurança. Então é algo muito importante. Vamos realmente pensar, sair um pouco dessa questão partidária, política, ver realmente as pessoas aí que estão envolvidas. Analisa ali, né, o Eu acredito que todo partido tem um lado legal, tem um lado ruim, tem um lado bom, um lado negro, enfim. Eu acho que na hora de votar ali para escolher o candidato, a primeira coisa, que hoje você tem uma facilidade muito grande aí com as mídias, com os meios de comunicação, com a própria internet ali, pega o seu candidato ali que você tem intenção de votar, faz vamos dizer ali, uma ficha corrida dele, do que ele fez, quais os projetos que ele apresentou, o que é a proposta dele, é aquilo que a gente tem falado com a população, a gente tem conversado com os nossos trabalhadores, falamos, o importante é que se vote. Essa situação de falar que anular voto, votar em branco, quer dizer, eu acho que isso não contribui em nada. Surgiu aí até algumas situações aí, pessoal fazendo campanha nas internet que se tivesse 50% mais um de votos brancos e nulos, a eleição seria anulada. Pô, isso aí, estuda um pouquinho a lei eleitoral que vai ver, não é isso. Se todo mundo resolver ali anular o seu voto, talvez vai favorecer aquele que tem a família maior ali, que a família vota nele. Porque se nós tivermos 10% de votos válidos, é aqueles 10% que vai eleger ali os candidatos. Muito bem, vamos falar de meio ambiente agora? Olha que bacana, hein? Ciclistas e ambientalistas preparam um protesto em prol de Paranapiacaba e contra a construção do Porto Seco. Eles vão se encontrar ali em Rio Grande da Serra por volta das entre 9 e 10 horas da manhã do próximo domingo. Quem gravou um vídeo convidando, falando sobre esta ação, foi o meu amigo Guerreiro Vital. Acompanhe. Bom, amigo Beza e amigos da Eco TV, aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, ó, Guerreiro Vital e você. Estamos convocando toda a população de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, Mauá, enfim, do Grande ABC, para participar de uma grande bicicletada e um grande ato em defesa de Paranapiacaba, organizado pelo MDV e por várias entidades aí. É um abraço a Paranapiacaba contra o Porto Seco. Será no dia 10 de junho, às 10 horas da manhã, na entrada de Rio Grande da Serra. Vai vir várias bicicletas, vários guerreiros e guerreiras de várias cidades aí do estado de São Paulo, porque essa luta em defesa de Paranapiacaba é uma luta de todos, porque é um patrimônio histórico da humanidade. Tá bom? Tamo junto, tá? Vamos participar, vamos colaborar. Beza, forte abraço. Ó, Eco TV, tamo junto. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos comemorar, vamos lutar. Tamo junto até o fim. Contra o Porto Seco, todos em defesa de Paranapiacaba. Isso aí é o meio ambiente, aqui na pauta do Eco Notícias. Um abraço aí ao querido Guerreiro Vital. E olha, o nome deste evento, eu até anotei aqui, Sapão, para não esquecer, é Massa Crítica Extraordinária SOS Paranapiacaba. Ou seja, a questão das bicicletas, a ação dos ciclistas, é uma ação dentro deste evento que pretende conscientizar a população. Então as pessoas estão se organizando. Em breve teremos uma audiência pública. Ontem eu até coloquei aqui o centro lá, a Fazenda Campo Grande, que é a empresa que está por trás da criação deste Porto Seco. Ela soltou uma nota respondendo algumas perguntas dos ambientalistas. É um assunto que estamos acompanhando, diz respeito aqui à nossa querida Paranapiacaba, é o nosso meio ambiente. Eu acho então que temos realmente estar de olho, estar antenados, estar ligados neste assunto. E falando em meio ambiente, deixa eu aproveitar aqui
registrar um abraço à grande ambientalista Ivone Arruda de Carvalho, que está me acompanhando. A Ivone esteve comigo agora no Dia Mundial do Meio Ambiente e foi muito legal aqui a Ivone falando aqui sobre ações socioambientais, foi muito bacana mesmo. E deixa eu aproveitar aqui, olha, registrar a Nádia Heiser. Conhece a Nádia Heiser? É parente da minha esposa, pelo sobrenome. É sua sogra? Você precisa ser sua sogra? Não é minha sogra é Lúcia, mas é parente da minha esposa. Não lembrou o nome da não, sogra? Não, aí não dá, né? Demais, né? E lógico, também, parente da minha esposa, minha Deve também, ser um né? Moati, então. Com certeza, pelo Moati, sobrenome. Ela diz um olá aqui para o nosso querido Sapão. Olha o meu amigo Wagner Vasconcelos, o homem que sabe tudo sobre segurança pública, hein? Também deixando um abraço. O Altamiro aqui de novo, registrando aqui também falando sobre a Paranapiacaba, falando que vai comparecer. Vamos lá, Sapão, uma boa, hein? Tem bicicleta? Tenho. Então vamos lá. Tem bicicleta lá, acho que é importante, né? Principalmente essa questão do meio ambiente, ela é importantíssima. A gente não pode deixar aí que a especulação imobiliária, empresarial aí venha. Lógico, é importante que haja o desenvolvimento, mas com uma certa responsabilidade, né? E até falando disso aí também, né, Beza? Até me chama a atenção ali na estrada do Guaraciaba, em frente àquela fábrica líder de brinquedos ali. Do outro lado dela, nós tínhamos ali uma mata muito bonita, uma mata fechada ali, e fizeram ali uma devassa ali. Cortaram várias árvores ali, colocaram algumas placas, diz que tinha autorização ali. Não sei o que vai construir ali, mas ali é um caminho que eu passo ali rotineiramente. Então, quando você olha ali aquela mata que tinha ali muito bonita, você vê aquilo tudo devastado ali, quer dizer, chega da tristeza, infelizmente a gente vê, né? Cada vez aí o homem indiretamente se destruindo mais. Destruindo o meio ambiente, sem dúvida nenhuma, a gente vai se destruindo aos poucos. Né? Não tenho dúvida, exatamente, Sapão. Olha, mais consciência ambiental, por favor. A natureza e a vida agradecem, certo? Um intervalo agora? Vamos para o intervalo, Sapão? Vamos lá. Uma água aqui. Tem muito assunto ainda, hein? Vamos falar também lá da Eletrobras. Falar um pouco da questão da privatização da Eletrobras. Um assunto que é sempre polêmico, né? Tem aquelas pessoas que defendem com afinco a privatização, a não privatização. Vamos falar sobre isso depois do intervalo. Não sai daí. E em Santo André, o trabalho não para. 10 unidades de saúde serão entregues até o fim do ano. É a prefeitura que está trabalhando para melhorar nossa cidade. Por toda Santo André, uma série de obras está construindo uma saúde mais eficiente, uma educação melhor e vão mudar a vida do andreense. É a prefeitura que trabalha com planejamento, responsabilidade e assim conseguiu aumentar sua capacidade de investimento. Uma gestão eficiente faz a diferença. Prefeitura de Santo André. Movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você. Somos a Tebom Suspensões, estamos no mercado de suspensões especiais há mais de 18 anos. Hoje nós estamos no centro automotivo pronto para te atender. Aqui no centro automotivo nós fazemos instalação de suspensão a ar, fixa, rosca, balanceamento, cambagem, alinhamento, tudo isso para te atender da melhor forma possível. Tá? Somos referências de suspensão, Tebom Suspensões. Nós somos da Alana Isenções, presente no mercado de isenção há 10 anos, somos especialistas em IPI, ICMS, IPVA e rodízio. Estamos localizados na rua Henrique Pochá, número 57, Vila Bastos, em Santo André. Pensando em isenções, Alana Isenções. E em Santo André, o trabalho não para. 10 unidades de saúde serão entregues até o fim do ano. É a prefeitura que está trabalhando para melhorar nossa cidade. Por toda Santo André, uma série de obras está construindo uma saúde mais eficiente, uma educação melhor e vão mudar a vida do andreense. É a prefeitura que trabalha com planejamento, responsabilidade e assim conseguiu aumentar sua capacidade de investimento. Uma gestão eficiente faz a diferença. Prefeitura de Santo André. Movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você. E aqui seguimos ecoando a região do ABC. Hoje aqui, olha só, Sapão, Adilson Torres,
São Paulino, né, Sapão, também? São Paulino sempre. E agora no São Paulo numa situação um pouco melhor do que das últimas vezes que eu vim aqui, né? Saiu daquela fase, Pô, aquela draga, né? a gente brigando ali para não ser rebaixado, hoje até no Brasileiro, aí estamos brigando aí pelas primeiras posições ali. Olha só. Tivemos ali um deslize contra o Palmeiras ali, né? Mas estamos ali firme ali, né, entre os 4 melhores aí do Brasileiro, né? Fazia tempo que eu não vi o São Paulo aí nessas condições, né? Olha a alegria aqui do Sapão falar de futebol, hein? Muda até o, né, Sapão? Sem dúvida nenhuma, né? Quando o time está lá em cima, dá até muda até o... Ah, muito bom, né? Sapão, olha, fala de um assunto polêmico agora, que é a questão da privatização. Muitos são contra, outros são a favores. E eu vou destacar a Eletrobras, já que os eletricitários, exatamente, eletricitários, eles estão fazendo uma mobilização. Tem até umas fotos aí, eu acho, Eric, lá dos trabalhadores aí que eles soltaram nas redes sociais. É uma paralisação fazendo um protesto contra a possível venda da Eletrobras. O Coletivo Nacional dos Eletricitários anunciou uma greve, então, de 72 horas em protesto contra a tentativa do governo, né, de privatizar o sistema Eletrobras. A paralisação terá início às 0 hora da próxima segunda-feira, que é dia 11, e vai até às 0 hora do dia 13. Então a expectativa de adesão, segundo o movimento aí dos trabalhadores, é de cerca de pelo menos 24 mil funcionários, Sapão. Como é que você vê esse movimento, Sapão? Mais um, né? Sempre tem um movimento aí contra a privatização de um setor e agora da Eletrobras. Exatamente, né? O que a gente vê ao longo dos anos aí, não só nos governos federais, governos estaduais, é gradativamente ali se privatizando ali as empresas nacionais que a gente tinha, vendendo elas aí para o capital estrangeiro. E o que eu vejo ali, Bessa, eu acho que a privatização não é a solução. Acho que as empresas, elas são lucrativas, elas precisam ser melhor geridas, elas precisam parar, principalmente as empresas aí estatais, de ter interferências políticas, né, servir como cabide de emprego político ali e ter uma política séria ali de administração, né? Porque até quando você fala em vender uma empresa estatal, quer dizer, se tem alguém interessado em comprar, é porque essa empresa é lucrativa. Porque se fosse uma empresa que não desse lucro ali, que não trouxesse rentabilidade, sem dúvida nenhuma, não haveria interesse, né? Então, o que a gente vê muitas vezes é o governo, às vezes está passando por alguma situação, ele acaba para dar uma fortalecida no caixa, querer desfazer aí de patrimônios nacionais, né? Como a gente já teve aí em outras vezes, como a própria... Nós tínhamos ali a Vale, né, a antiga Vale do Rio Doce, quer dizer, foi vendida, outras empresas aí também. Então, a gente vê que isso não é a solução. E acho que os eletricitários estão certos aí, acho que nem só eles também, a população, acho que é importante se unir aí nessa luta também, porque a gente sabe o seguinte, a privatização, ela vai acabar rimando com o aumento de preços lá no final da conta. E quem vai pagar isso aí, sem dúvida nenhuma, mais uma vez vamos ser nós, né? Então não adianta achar que isso aí é uma briga só do pessoal dos eletricitários aí, que trabalham nessas empresas aí, fazer de conta que não é com a gente, porque também atrás da privatização aí sempre vem a questão do repasse para a gente. A gente pode dizer isso nas estradas pedagiadas aqui. Você já paga imposto demais, já paga IPVA, já paga licenciamento, já paga multa, é para que você tenha as estradas conservadas. Mas o governo vai lá, que é muito fácil, né? Constrói ali com o nosso dinheiro uma estrada, deixa ela zeradinha e entrega para a iniciativa privada administrar, né? Eu acho que até se a iniciativa privada, se ela tivesse construído a estrada para poder explorar dela, até seria uma coisa mais justa, mas não, o governo vai lá, constrói e dá para simplesmente administrar, né? Então a gente não vê sentido nisso daí, a não ser se querer se arrecadar dinheiro aí às custas aí da grande população brasileira. Muito bem, você que me acompanha, qual é a sua opinião? O que você acha da questão da privatização? Se manifeste, participe aqui do Eco Notícias, ocupe a nossa página. Faça como a Estela Santos, mandando um sinal, ó. Mandou um joia para você, Sapão. A Estela Santos. Legal. Mandou um positivo. Já o Rafa Lardieri, que é lá do Jardim Las Vegas, ele faz uma pergunta aqui, Sapão, que
você já respondeu essa pergunta, mas vamos responder de novo. Eu acho que é sempre importante aí você... outros sindicalistas também que já estiveram aqui, o Espirro, o próprio Martinha, já responderam, mas vamos lá. Olha aqui, o Rafa Lardieri, ele faz a seguinte pergunta. Ele gostaria de saber, né? Aí ele coloca aqui, já que vivemos em democracia, por que a contribuição sindical tem de ser obrigatória? Sendo que, segundo ele, em muitos casos, o sindicato não resolve. Responde aí o Rafa Lardieri, Sapão. Isso aí, Rafa, eu acho que quando eu falei da questão do custeio sindical, logicamente não dizendo da contribuição obrigatória como era antigamente através do imposto sindical. E o nosso sindicato, historicamente ali, para os associados, a gente durante um longo período, a gente devolvia os 60% para o nosso trabalhador associado ali, da parte que vinha para a gente. Nos últimos anos não conseguimos mais fazer isso, até porque essa verba ela passou a ser uma verba, o imposto sindical ele era uma verba carimbada, é uma verba que ele vinha para determinados fins, ou seja, eu poderia investir o dinheiro do imposto sindical no departamento jurídico, no departamento médico, na área de lazer, de colônia de férias, de lazer. Agora, enfim, se eu não tivesse dinheiro para pagar os funcionários e tivesse o imposto sindical, eu não poderia usar esse dinheiro para pagar os funcionários. Então, já vem era uma verba até carimbada, por isso que a gente era até contrário. O que a gente tem que dizer é o seguinte, não é contribuição obrigatória. O que nós estamos pregando lá ultimamente é o seguinte, se o sindicato faz uma negociação para a categoria, nós entendemos que todos os trabalhadores têm que contribuir. O trabalhador associado ao sindicato, ele já contribui com a sua mensalidade. Agora, aquele que não contribui, o que nós entendemos é o caminho que nós estamos buscando até junto ao Ministério Público de Negociação, é dizer o seguinte, se ele entende que a negociação do sindicato não foi boa, que logicamente o sindicato, quando vai fazer uma negociação, ele tem custo, ele tem o uso de toda a sua estrutura, diretoria, combustível, departamento jurídico, enfim, toda a sua estrutura lá. E quem está bancando essa estrutura é o associado. Então não é justo que ele consiga um benefício e o associado usufrua daquele benefício e aquele que não contribui de forma nenhuma, ele vem usufruir da mesma forma. Então o que a gente entende é o seguinte, entendemos que tem que ser estabelecido uma taxa a partir do momento que o sindicato negocie. Se tiver negociação, se estenda uma taxa que esse não associado ele contribua. Ou se ele não quiser contribuir também, acho que ele tem que ter o direito a se opor àquela taxa, mas se opor ao acordo inteiro. Porque é muito fácil, muitas vezes ele chegar, quer dizer, não, eu não quero só pagar uma contribuição, mas o acordo que o sindicato negociou eu quero. A PLR que o sindicato negociou eu quero. O aumento do dissídio, que é interessante a gente esclarecer isso, que eu ouço muitos trabalhadores, a gente sempre debate isso com o trabalhador fala, mas o dissídio é lei. Decide a lei negociar, Bessa. A lei não diz que tem que dar X, tem que dar Y, que dá 0, menos 0. A lei diz que tem que negociar. Tendo a negociação, logicamente, se o sindicato sendo mobilizado com a categoria, a gente busca o melhor reajuste. A lei não diz que tem que se pagar, só negociar, que nem no caso da PLR. Então, o que a gente entende aqui, eu já falei isso aqui outra vez, em 2016 teve quase 4 mil sindicatos que não celebrou um acordo coletivo, uma convenção coletiva, não negociou nada. Esses sindicatos que não negociam, eles não podem viver que nem parasita mesmo, através do imposto de uma contribuição obrigatória. A gente entende que esse sindicato, como eu disse aqui anteriormente, eles têm que acabar. O que a gente entende que tem que ter, logicamente, é uma participação. Assim como o trabalhador ele já paga a sua mensalidade, nós entendemos que esse não tem que ter mais custo, mas, porém, aquele que é beneficiado pela negociação do sindicato, pela estrutura que o associado mantenha, ele também tenha que contribuir de alguma forma, ou ele abra mão de todo o acordo. Que esses dias na porta da empresa que eu sou funcionário, até numa assembleia, eu coloquei isso, Bessa. Falei, porque tem hora, eu falei, aqui o trabalhador associado hoje paga, o não associado até anteriormente pagava o imposto sindical, hoje não paga mais, que dizem que não acabou, mas tornou facultativo, ninguém vai pagar. Eu falei, aqui parece aquela história da gente fazer uma festa assim e falar, ó, vamos fazer um churrasco, um leva 1 quilo de carne, tu leva uma caixa de cerveja e tem aquele folgado que vai lá só com a boca para comer. Eu falei, pô, então, se não quer contribuir, então também não usufrua do acordo. Eu até brincava, eu falei,
Quem é associado do Clube Atlético Aramaçã, e vamos dar um clube que todo mundo conhece aqui, o associado, ele vai lá com a sua carteirinha, ele estando em dia lá, nos horários de funcionamento, ele entra e sai do clube a hora que ele quiser. Agora vai ver aquele que não contribui se ele tem acesso ao clube. Então é isso que a gente entende da mesma forma. Logicamente, não pode ser uma taxa abusiva, que nem a gente sabe que infelizmente muitos sindicatos aí cobravam taxas abusivas, tem que ser uma coisa minimamente consciente, mas entendemos o seguinte, que todos têm que participar. Ô Sapão, e o pior ainda é aquele que no churrasco, como você disse, na festa, você falou, ó, leva algum refrigerante. Aí ele aparece com o Dolly lá, né? Esse aí é... Não, ou às vezes não leva nada, como a gente falou. Não leva nada, você ainda reclama do que está lá. Esse que é o pior. Então, mas é isso aí, companheiro. Acho que é só respondendo a pergunta, entendemos o seguinte, não tem que ter obrigatória, não. Acho que tem que ter a consciência do trabalhador e se o sindicato negociou benefício, acho que todos têm que participar. A partir do momento que não tem negociação, ninguém tem que pagar nada, porque não está tendo gasto, não está tendo nada. Adilson Torres, o meu amigo Sapão aqui conosco hoje, participando aqui, falando sobre os trabalhadores. Meu querido Eric, eu pulei um assunto e eu vi agora. Aqui está na lauda aqui a matéria 5, que é uma questão do INSS. Fala um pouco de aposentadoria, Sapão. Que tem a questão do recurso, uma ação judicial no INSS, agora pode sair mais rápido. Esse recurso no INSS ele pode sair mais rápido com uma ação judicial. Então, os responsáveis aí por reavaliar as negativas dos benefícios, revisões lá no INSS, tem agora a questão das juntas de recursos da Previdência, que estão longe aí de ser uma solução, né, rápida para as disputas entre a autarquia e os seus segurados. Mas agora, olha, tem um destaque aqui que o INSS ele leva em média 204 dias. 204 dias. Quase 7 meses. Você é bom de conta, Sapão? Quase 7 meses. Quase 7 meses. Valeu, Sapão. Quase 7 meses. Só para encaminhar, hein? Exatamente. Só para assinar e seguir os recursos. Então agora essa lentidão aí motivou o Ministério Público a reforçar uma recomendação para que o INSS cumpra a legislação. Lembrando que, olha, o prazo legal é de 30 dias. Ou seja, é o que está na lei. 30 dias e não esses quase 7 meses aí, que é o que a pessoa sofre. Infelizmente, o que a gente acaba vendo, Bessa, e é lamentável nesse país, que a lei só vale quando é do governo contra a população. Mas quando é do lado contrário, quer dizer, o governo não... Existe a lei, ele não cumpre a lei e não acontece nada. Agora vai um de nós, um cidadão, deixar de pagar o imposto, deixar de cumprir qualquer obrigação ali, que o governo vem para cima e te arrebenta, né? E eu acho que era importante, aí talvez até o Ministério Público atuar mais firme em cima, não só como recomendação, mas acho também como fiscalização, como até, sei lá, se pudesse aplicar alguma multa, porque hoje o que a gente temos principalmente é o seguinte, um trabalhador vai para o INSS, muitas vezes ele se acidenta, está doente, vai para o INSS, tem a chamada alta programada, que o médico olha, seu caso, eu acho que daqui 2 meses você tá bom, você está de alta. Muitas vezes dá alta para aquela pessoa, ela não está em condições, se está trabalhando, de retornar ao seu local de trabalho, aí o que ocorre? O INSS corta o benefício, ou a pessoa ela tem que voltar doente para o seu posto de trabalho, ou então, se ela faz esse recurso, ela recorre, e como se demora aí 6, 7 meses, quer dizer, ela fica esse período sem salário, sem receber, porque a empresa, logicamente, a partir do momento de uma alta não vai pagar, o INSS não vai pagar aquilo ali, só se lá na frente, porventura, ele reconhecer que realmente o trabalhador não tinha condição, ele paga o retroativo. Mas como é que o trabalhador se vira até lá, né? Então, acho que infelizmente aí é um órgão aí que acaba não funcionando ali, essa seguridade social que a gente está vendo que não tem muita coisa de social. Quer dizer, que quando precisa realmente atuar pelo social, acaba deixando a desejar. Muito bem, deixa eu agradecer aqui o Ronaldo Pedrosa, Arnaldo Rocha, todo mundo hoje fazendo sinal. Arnaldo, companheiro lá da Maxon. Conhece o Arnaldo Rocha? Conheço, grande companheiro, militante do nosso sindicato. Meu querido Miguel Negri também está de olho aqui, o nosso ilustre Inclusive, tivemos diretor. Estamos com negociação de PLR lá, acho que depois a gente pode falar um pouquinho disso aí também. Vamos falar. Você vai falar então da PLR. Antes disso, Sapão,
Deixa eu fazer uma sequência aqui, sair um pouco só rapidamente aqui dos assuntos aqui na questão dos trabalhadores. Olha, aliás, este assunto tem a ver com os trabalhadores ainda. Eu vou destacar que a CRAISA, que é o Conselho Regional de Abastecimento Integrado aqui de Santo André, abriu um chamamento. Então você empreendedor, você da área de gastronomia, olha só. Vagas, o CRAIS abriu um chamamento para vagas da Feira Orgânica. Feira Orgânica que vai funcionar em breve lá no Parque Celso Daniel. Olha aí, então você que é do ramo, você que é da área, já entre em contato com a prefeitura, com o CRAISA. Os interessados devem se dirigir até a sede da autarquia. A CRAISA que fica aqui o CRAISA, né, que é o Conselho Regional, fica aqui na Avenida do Estado, não é, Sapão? Isso. Fica aqui na Avenida do Estado, então vai lá e dá uma olhada, porque é bem interessante, hein? Você que trabalha com feira orgânica. Falar um pouco de cultura agora. Olha só, a banda de rock Golpe de Estado se apresenta amanhã em São Caetano. Temos até umas fotos da banda, olha aí, uma banda clássica aqui do rock brazuca. Este aí que está na tela, o ex-vocalista, o André Catalau. André Catalau que vai se apresentar amanhã. Não está mais no Golpe de Estado, mas se apresenta amanhã em São Caetano. Mais informações no telefone 4232-1237. É lá no Teatro Paulo Machado de Carvalho. E da cultura de São Caetano, vamos para a cultura de Diadema. Deixa eu parabenizar aqui a Companhia de Danças de Diadema. Aliás, Eric, coloca um trechinho aí da companhia que, olha, ganhou um prêmio da APCA, da Associação Paulista de Crítica de Artes. Foi premiado, então, tem até um trecho aí da Companhia de Danças de Diadema. Vou pedir para o Eric até fazer uma quebra aqui, olha. É a apresentação, o espetáculo Eu Por Trás de Mim, lá da Companhia de Danças de Diadema. Está no ponto, Eric? Tem aí? Está como matéria 9 no meu. Não tem? Você puxa a orelha do Gabriel depois. Olha o nosso editor aí aprontando. Amanhã eu mostro. Olha, a ideia é o seguinte. Essa companhia de danças de Diadema é premiadíssima. Eles fazem um trabalho muito bacana. Tempo atrás eu recebi aqui um pessoal da companhia do Balé de São Paulo, da Companhia de São Paulo. E eles até comentavam do trabalho do pessoal aqui de Diadema. Amanhã eu coloco. Amanhã eu vou separar, nem que eu traga aqui no meu pendrive. Aí nós mostramos aqui. E quem está à frente é a Ana Botoso, que é a bailarina, e a bailarina também, Daniele Santos. Elas receberam o prêmio, foi no começo dessa semana, algo muito bacana. É a cultura aqui da região do ABC. Ribeirão Pires agora, dá um destaque aqui antes da fala do Sapão. Ribeirão Pires realiza a festa tradicional de Santo Antônio. Temos as fotos anteriores da festa tradicional de Santo Antônio lá em Ribeirão Pires. Você é morador de Ribeirão Pires, então essa festa já acontece há muito tempo lá na estância. Olha aí, olha a paróquia. Esta aí, Sapão, é a paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá da Vila Sueli. Então, com apoio aí da prefeitura, acontece agora, no dia 13 de junho, a festa de Santo Antônio. Que é o santo casamenteiro, né, Sapão? É o santo casamenteiro, né? Casamenteiro, hein? Exatamente. Então você que está, como é que fala? Tem uma linguagem encalhado. Chegou a hora, viu? Joga pra lá isso aí, esquece. Olha lá, Santo Antônio vai resolver. Vai lá na festa, brincadeira à parte. Olha, uma programação muito bacana, com comidas típicas, música, muito legal mesmo. Então, esta ação que acontece lá em Ribeirão Pires, a estância turística do Grande ABC. Sapão, fala agora da PLR. Então, participação nos lucros. Os lucros e resultados, né? Eu acho que é importante a gente frisar, né, que mesmo com todas essas dificuldades que a gente vive a nível de país, mas mesmo assim o nosso sindicato ele continua sempre firme e atuante, né? A gente continuamos negociando aí as participações no lucro e resultado. Na semana retrasada aí nós tivemos lá uma negociação na empresa aqui Paranapanema, aqui da região, onde fechamos um valor que, atingindo-se as metas, pode-se chegar ou até ultrapassar os R$ 7.300, uma das maiores PLR da nossa região, com a antecipação aí de R$ 3.800 que os trabalhadores vão receber dia 25, agora, 25 de junho. Também estamos em processo de negociação na Maxion lá,
onde hoje se chegou numa proposta que vai ser levado em assembleia, se eu não me engano, terça-feira lá para os trabalhadores lá, que ela vai girar em torno de R$6.000 a R$6.300, com antecipação em torno, acho que de R$4.300 de antecipação. Na Federal Mogu, na última semana também tivemos lá a negociação da PLR lá, onde se chegou lá a um resultado de atingimento de metas, que pode se chegar lá a um valor total de R$5.000, com antecipação, se eu não me engano ali, acho que é algo em torno de R$3.200. Então, exemplo aí de algumas empresas só, a gente estamos com processo de negociação em várias empresas, mas a gente entende, acho que aquilo que a gente falava, Beto, sindicato atuante é isso, independente da crise ou de qualquer outra situação aí, a gente continua firme ali na luta, negociando, buscando ali os melhores para os nossos trabalhadores. Mandar um abraço aí para o nosso presidente licenciado, companheiro Cícero Martinha, e hoje secretário do Trabalho e Emprego aí do Estado de São Paulo, né? Então, mesmo lá na secretaria, quando a gente tem algum perrengue, aí a gente liga para ele e pede uma orientação, né? Que é a pessoa ali que dá as orientações para a gente ali pela sua vivência, sua experiência. E também acho que é importante a gente falar, como estamos aí já vivendo o clima de Copa do Mundo, Bessa, é a 5ª Copa do Mundo que o nosso sindicato ele faz uma promoção aí voltado aos trabalhadores associados, que nós chamamos lá Sindicato e Trabalhadores Torcendo pelo Brasil junto na Copa. E o que a gente coloca? A gente faz uma tabelinha lá, aquelas tabelinhas tradicionais ali, com os jogos ali, os horários dos jogos, e a gente deixa uma parte ali destacável, onde o trabalhador ele preenche ali com o seu nome, a empresa que ele trabalha, isso só os trabalhadores associados que concorrem, né? Logicamente que a gente tem que privilegiar o nosso trabalhador associado, e ele dá o seu palpite lá. Quem que ele acha que vai ser o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado. E para quem acertar nessa ordem aí, tem um prêmio lá de R$5.000. Lógico, se tiver mais de um acertador aí, esse prêmio é dividido. Então a gente tem duas opções. Primeiro, quem acertar na ordem correta, quem é o campeão, vice o terceiro colocado, ou se ninguém acertar na ordem correta também, quem acertar de forma aleatória, os 3 primeiros colocados também concorre a esse prêmio. Então é uma coisa que tradicionalmente aí, como eu falei, já é a quinta Copa consecutiva que a gente faz isso aí. É uma forma também de, além de torcer para o Brasil, envolver a categoria aí junto nessa torcida. Ô Sapão, eu vou cortar depois esse trecho. Vamos mandar para a CBF, porque vamos ser sinceros, hein? Clima de Copa zero. Exatamente. Eu até brinco. A única rua que eu vi, que eu sei que que foi pintada por uma matéria que eu vi em algum canal aí, foi a rua do Gabriel Jesus lá, do jogador. O resto, ninguém falando. Não, vamos ser sinceros, ninguém falando de Copa. Então, olha, agora você comentou, achei legal. Não tô não, Bessa, mas também secando, não. Mas eu acho que a sua observação aí... Mas vamos mandar para a CBF para ela agradecer, viu? Porque... A sua observação é muito pertinente, eu acho que isso se parte... Acho que são alguns fatores, né? Você pega aí, nós ainda estamos com aquela ressaca daquele último 7-1 da Alemanha, que nós tomamos aqui dentro do nosso país, e também aquilo que a gente fala, Bessa, quando começa a ter, você vê presidente da CBF sendo preso, sendo processado, então o pessoal começa a ver ali que... por trás de tudo aquilo ali existem várias manobras e o pessoal começa a se desinteressar. E o que você coloca aí é realidade mesmo. Eu me lembro antigamente que até jogo amistoso do Brasil praticamente a cidade parava. Hoje é mais fácil o cara se dedicar a um jogo do seu clube do que da seleção brasileira. E esse clima de Copa, infelizmente, ele ainda não pegou, né? Mas a gente acredita que quando chegar na hora o brasileiro vai acabar aí comparecendo. Nós também estamos negociando junto às empresas da nossa base aí. Que tem horário. Tem jogos que vão ser às 9, tem jogos que vão ser às 15. O que é a ideia? Esses jogos das 9 horas, os trabalhadores assistem o jogo, retornam ao trabalho. Esse das 15 aí, aquele que faz 2 turnos, quem sai às 14 sai um pouco mais cedo para poder chegar em casa, e quem entra às 14 trabalha até às 15, para e assiste o jogo. Então estamos... Eu vou te passar o telefone do nosso diretor aqui, do Miguel.
Por favor, negocia pra mim, pro Eric, pra Lili aí. Eu gostei desse horário. Agora, ô Sapão. Ele vai falar que tem algumas televisões aqui que vocês gostei. podem assistir os jogos Gostei. aqui. Nós não somos da categoria, mas dá uma força aí. Eu achei Não, legal isso vamos aí. sim, acho que é importante. Agora, só para terminar essa questão que acabamos entrando aqui da Copa do Mundo, e são vários fatores, né, Sapão? Eu até acompanhava, nós tivemos agora a greve dos caminhoneiros, todo mundo sem combustível. Aí eu estou vendo a televisão, um helicóptero baixando lá, os jogadores entrando no helicóptero e com agora um fone de Uns ouvido. fones ali, né, pra ir relaxando ali, ouvindo uma boa Não, música. a impressão que dá, o que come, como vivem, sabe aquela matéria do Fantástico? Porque assim, eles estão tão distantes, acho que são muito distantes da realidade do país. É, o futebol brasileiro, Acho que Bessa, perdeu um pouco a sintonia com a torcida, na e, minha opinião. e perdeu um pouco a sua a essência hoje, que eu costumo dizer, hoje o nosso futebol não tem diferença do futebol europeu. O porquê? Antigamente você pegava um jogador, aí você pega na época de um Zico, um Sócrates, Eles eram mais engajados. Careca, um Falcão, mas eles jogaram no Brasil, eles foram para a Europa lá aos seus 27, 28 anos, vamos dizer, praticamente para encerrar a carreira e fazer o seu pé de meia. Hoje um jogador aí com 18 anos, ele faz um campeonato bom, no ano seguinte ele já é vendido. Falei, então acaba perdendo um pouco perde a daquela sintonia essência, né? Exatamente. No momento do país. Ó, para terminar aqui, ó, o Rossini aqui, Sapão, falando que o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André Mauá tem uma longa e vitoriosa história e sempre lutou aqui à frente, sempre esteve à frente de grandes conquistas para os trabalhadores. A fala do Rossini. Guerreiro Vital também deixa Abraço aí pro um abraço Rossini. aqui para o Sapão. E olha, muito obrigado, viu? Estouramos o tempo hoje. Mas tranquilo, como você vai negociar, então, olha, você vai negociar o nosso horário. Então, aqui, então né? já fica isso aí como saldo, né? Não paga Saldo, como hora extra, é. já dá em descanso Ah, ali. isso aí. Então, Olha só, muito obrigado. Amanhã aqui comigo o secretário de Habitação, Fernando Marangoni, falando de projetos de habitação aqui de Santo André, certo? Amanhã às 18h30, aquele abraço, fica na paz, valeu!